Olá, meus queridos alunos do oitavo ano A, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jairdo. E o tema da nossa aula de hoje é Reflexos da Revolução Francesa, aonde? No Haiti. Pessoal, peguem um livro didático de vocês e acompanhem essa aula que vai nas páginas 46 e 47. Só essas duas páginas para a gente refletir sobre o reflexo que a Revolução teve no Haiti, tá certo? Primeiramente, pessoal, durante o processo revolucionário lá na França, São Domingos, que era o atual Haiti hoje, o Haiti naquele tempo não tinha esse nome de Haiti, era conhecido por São Domingos. Uma das mais ricas colônias francesas, foi cenário de outra revolução que culminou na sua independência. Olha, pessoal, São Domingos, que hoje é o Haiti, era um domínio francês, uma colônia francesa. Aquele cenário, pessoal, foi importante para outra revolução, a Revolução do Haiti. Eles queriam agora sua independência em relação à França. Queriam buscar o seu próprio território e serem livres. Então, enquanto lá na França estava tendo guerra, batalhas durante a Revolução, aqui no Haiti eles quiseram sua independência, quiseram se ficarem livres do domínio francês, tá certo? Pessoal, quando a gente está estudando esses reflexos, a gente tem que estudar os seguintes pontos. A gente vai debatendo nossa aula hoje em pontos. O primeiro ponto que faz essa ligação com esse reflexo da Revolução no Haiti é a economia. Por quê? São Domingos foi inicialmente colonizada por espanhóis. No século XVII, em meio às disputas coloniais entre as potências europeias, a França ocupou a parte ocidental da ilha, que pouco a pouco se transformou num dos principais polos de produção de açúcar. É onde a gente volta, lá naquele assunto do ano passado, quando a gente estudava expansão marítima europeia. Os povos, pessoal, estavam sob domínios de São Domingos, estavam sob domínios de espanhóis. A França pegou a partezinha ocidental na ilha, pouco a pouco foi evoluindo e depois se tornou um dos principais polos de produção de açúcar, onde a França vai onde? Ganhando um realzinho, ganhando um dinheirinho. Para onde? Para levantar a sua economia, que a economia da França estava lá para baixo. Então a França tinha que subir. Então, pegar aquele polo que ela teve, aquela abertura que ela teve, e transforma num dos principais polos de produção de açúcar. Essa produção, depois ele vai vendendo esse açúcar e vai ganhando dinheiro, pois açúcar naquele tempo, pessoal, era muito precioso e caro, viu? Tá aí, pessoal, a forma como esses povos trabalhavam. A produção deles era uma produção muito artesanal, ou seja, não tinha muita tecnologia naquele tempo. A tecnologia era muito escassa naquele tempo. Então valorizava-se o que? O trabalho braçal. Então essa imagem resume como era o povo trabalhando nesse polo francês, tá certo? A população, pessoal. Apenas 5% da sociedade colonial haitiana era composta de brancos, que eram os ricos proprietários e homens livres pobres. Mulatos e negros livres, pessoal, formavam 10% da população. E os negros escravizados, 85%. Olha como é que está a desigualdade social aí, pessoal. 5% da população era considerada de ricos proprietários e homens livres pobres. Esses homens livres pobres eram homens brancos. Mulatos e negros, pessoal, formavam 10% da população. Esses mulatos e negros livres não eram escravizados, pessoal, mas eles só eram 10%. E os outros negros escravizados, 85%. Então, 85% da população de São Domingos, pessoal, eram escravos. Viviam sob o domínio francês. Tinha que ser obrigado a trabalhar pelo que o governo francês mandava, tá certo? A escravidão, pessoal, foi abolida no Haiti em 1794, após muitas lutas. Anos depois, em 1802, Napoleão, cônsul e líder francês, revogou as leis de abolição. Napoleão disse, não, vamos dar uma freada nesse negócio aí, vamos revogar essa lei. O que é revogar, pessoal? É tipo cancelar, proibir, voltar atrás da decisão, tá certo? A independência, pessoal. No ano de 1804, um importante líder proclamou a independência do Haiti. Quem foi esse líder? Foi Jean-Jacques de Lacenet, sendo coroado imperador da primeira nação negra independente da América.
A França, contudo, só reconheceu a independência em 1825. Pessoal, Dessalines fez um fato muito importante. Liberou o povo da escravidão naquele tempo. O povo foi livre com a sua proclamação de independência do Haiti. O Haiti, pessoal, se torna a primeira nação negra independente do continente americano. Mas, a sua independência só é reconhecida 21 anos depois. Demorou-se muito tempo para que essa sociedade negra fosse reconhecida. 21 anos esse povo, até a sua data de proclamação, quando Dessalines disse: o Haiti agora é livre, país independente e seu povo também. Mas só 21 anos depois, a França reconheceu a sua independência. Ou seja, naquele tempo ainda a França queria, por fim da força, que o Haiti ainda fosse um território dela. Aí, pessoal, tá o território onde fica o Haiti, tá certo? Um país extremamente pequeno, mas que um país portuário e de grandes recursos, tá certo? Meus alunos, agora é com vocês. Eu quero que vocês façam uma leitura dentre as páginas 46 e 47 do livro didático e respondam à atividade. Pessoal, é muito importante que vocês respondam à atividade e participem ativamente das aulas para que a gente consiga cada vez mais fluir na aprendizagem. Porque quando a gente voltar nas aulas presenciais, muitos desses conteúdos que a gente deu nas aulas virtuais serão revisados em sala de aula e provavelmente serão feitos em trabalhos e provas para a gente obter ainda mais aprendizagem, tá certo? Então, meu muito obrigado por vocês terem assistido essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus, bons estudos e valeu pela sua atenção, tá certo? Meu muito obrigado.